Saudações humanos, aqui é a Angel. Voltei com cabelo novo. Cortei, né, gente? Cortei, tive coragem de cortar. Estou amando, me sinto mais eu. E ter cortado o cabelo me deu muitos insights sobre propósito, a essência que eu queria vir aqui compartilhar com vocês, porque a nossa experiência é muito individual, né? Às vezes uma coisa que para outra pessoa parece tão besta acaba mexendo muito com a gente. De um jeito que muitas pessoas nunca vão entender, né? Porque elas não estão na sua pele. Então, sei lá, talvez algum homem tá vendo esse vídeo e fala, meu Deus, cortar o cabelo, tipo, ai, grande coisa. Porque, né, é esperado que homens tenham cabelo curto. Mas, na minha experiência, como uma pessoa que está num corpinho feminino, né? Foi uma grande coisa na minha vida, né? Então, eu queria vir aqui hoje falar com vocês sobre a expressão da essência e o medo do julgamento, né? Que eu acho que todos nós acabamos enfrentando hora ou outra quando a gente tá nesse caminho de despertar e de ser quem a gente é de verdade. O que acontece, gente? Eu vivo falando aqui sobre o propósito da vida, né? E eu já disse em vários vídeos que pra mim o propósito da vida é a própria vida, tipo, o próprio ato de existir. E se você ir por esse raciocínio, você acaba percebendo que qualquer coisa que acontece no externo, qualquer atitude que você tenha, sei lá, seja desde cortar o cabelo ou mudar de emprego e ir para um emprego que você gosta mais. Tipo, desde as mínimas coisas até as grandes coisas da nossa vida, elas são apenas um reflexo de quem a gente é. É apenas uma consequência da nossa frequência. Tanto que esse negócio de propósito é uma coisa muito falada, assim, no autoconhecimento, né? Na espiritualidade, nesse meio. Só que as pessoas colocam uma pressão muito grande, como se o propósito estivesse fora. E acontece que o propósito não tá fora, não tá em nada que você for fazer, porque o propósito já é você. E quando você tá há algum tempo já nesse caminho de despertar, de autoconhecimento, de espiritualidade, você acaba percebendo que o despertar não é sobre você se tornar alguma coisa diferente do que você é justamente você retirar os véus, as lentes e as crenças que te impedem de ser a sua versão mais elevada, que é a sua essência. Aqui nesse planeta, a gente viveu milênios e milênios no comando do ego, né? Eu já fiz 2 vídeos aqui sobre o ego e, assim, esqueça essa ideia de que a gente tem que destruir o ego, porque isso não é bem verdade. O que aconteceu foi que a gente utilizou o ego de uma maneira totalmente distorcida. A gente deixou o ego comandar a nossa essência, sendo que é para ser o contrário. A gente tem que deixar o ego subordinado à nossa essência. E foi exatamente isso que acabou distorcendo tudo e a gente tornou o ego esse grande monstrinho, né? Que agora a gente tem que voltar a realinhar com a nossa essência, que é a nossa frequência original. O universo, ele te criou para ser um ser único. Você é um pedaço de Deus que desceu aqui para se expressar de forma única. É por isso que quanto mais você desperta e você entra dentro de si mesmo, você vê que, na verdade, você se colocou muitas limitações. E isso em todos os níveis, em níveis emocionais, mentais, físicos, que você antes não percebia. Então, o despertar te dá uma oportunidade de você começar a se enxergar como um ser ilimitado que você é, que é capaz de fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa. Mas o que acontece, né? A gente viveu milênios num paradigma totalmente egóico. O ego, ele é totalmente limitado, né? Porque o ego, ele é só uma ferramenta psíquica para você conseguir experienciar a individualidade, como eu já falei várias vezes. Vou até deixar aí no card para você ver, se você não viu. E o ego, ele não tem a visão do todo, como a essência tem, como o self tem. Porque a essência, ela é totalmente conectada com a fonte criadora, com Deus, com o universo, seja lá como você quiser chamar. E o ego acabou desconectando muito a gente desse nosso tempo, né? Nosso tempo natural, da nossa essência. E a gente foi adquirindo diversas camadas de medo, né? Porque o que acontece? O ego, ele vive pro externo, gente. Ele busca tudo no externo. Para ele, rejeição é que nem a morte, porque para ele precisa da aceitação dos outros
pra estar bem. Ele acha que isso que vai preencher ele, né? E ele não faz isso por mal, porque o ego, ele é o que retém a história do seu personagem. Então, se você nasceu num paradigma que prega que a gente tem que viver pro externo, é isso que você absorveu durante a vida. E sabe-se lá quantas vidas você tá vivendo nesse paradigma, né? Porque esse é o paradigma que comanda esse planeta há muito, muito tempo. Então a gente está despertando agora, né? Com transição planetária, a gente está acordando para várias coisas. É como se a gente estivesse acordando de um sono muito, muito, muito profundo. Foram anos de inconsciência, anos de medo. Então, quando você começa a notar toda a limitação que você se impôs todos esses anos e que a sua verdadeira segurança vem de dentro, porque você já tem dentro de você tudo que você precisa, você começa a querer agir nisso, né? Porque a existência, ela é yin e yang. Então, se você vai pra dentro, você integra as coisas, o natural é que você coloque isso pra fora. Isso é um movimento natural. Uma coisa é seguida da outra. Mas daí, o que acontece quando você vai colocar as coisas que você integrou pra fora, né? Vem o medo do julgamento, vem a ansiedade, vem aqueles pensamentos, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? E vem o medo de ser julgado, de ser abandonado, de passar vergonha, enfim, diversos medos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Porque são crenças que a gente adquiriu desde que a gente era criança, e às vezes até a nível de alma, que são crenças que você vive há muito mais tempo do que você se lembra, né? E esse é exatamente o ponto que eu quero chegar. A única maneira de você enfrentar o medo é você fazendo a coisa que você tem medo. Essa é uma das principais dicas para você superar a ansiedade, superar o medo de julgamento, o medo de ser abandonado. É justamente você fazendo justamente aquilo que você tem ansiedade, que te dá medo, que você fala, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas, e infinitos mas, né? Mas é justamente esse o ponto. Conforme você vai se conhecendo mais, vai se integrando mais, vai se conectando mais com a sua essência, vai deixando o controle do ego de lado, mas você vai criando coragem. E a tendência é que uma hora aquilo se manifeste na sua realidade. Como eu falei, qualquer coisa que você faça vai acabar sendo um reflexo dessa sua mudança interior, porque você está literalmente mudando a sua vibração, está mudando a sua frequência, está se livrando de todos aqueles traumas e medos e bloqueios que você adquiriu durante tanto tempo e está voltando a ser a sua frequência original, que é a frequência da sua essência. E isso acaba refletindo em tanta coisa, acho que literalmente tudo na sua vida, né? Porque não tem como. Acaba refletindo na sua empolgação, você começa a se conectar com as coisas que você sente mais empolgação, porque, na verdade, o que falam tanto sobre propósito é muito mais a empolgação, né? Tipo, meu Deus, aquele trabalho me dá tanta empolgação, eu queria fazer aquilo, ou, ai, queria cortar meu cabelo de maneira diferente, eu queria vestir uma roupa diferente, queria decorar minha casa diferente, ou sei lá, mudar de cidade. Na verdade, não interessa muito o que exatamente, porque não importa o que você for fazer, tudo é um reflexo de quem você é. Das coisas que você integrou dentro de você. Isso não significa que você não vá ser julgado, porque a tendência é que a realidade externa, ela te espelhe aquilo que você tá passando por dentro. Então, se você tá com medo de julgamento e faz aquilo que você tá com medo, é normal que as pessoas te julguem. Até porque você tá nesse caminho de ser uma pessoa autêntica. O que falta para muitas pessoas. Então é lógico que as pessoas vão projetar horrores em cima de você e julgar e, sei lá, mil coisas, né, que acontecem. Mas o fato é que é nisso que você vai se alinhando e você percebe que, assim, as pessoas vão julgar, só que ninguém tem poder sobre você. O julgamento dos outros não te abalam. Ninguém tem o poder de te fazer se sentir de tal e tal jeito. Contanto que você tenha segurança de si mesmo. E isso só vai adquirindo com a prática. Então, a realidade externa, ela vai refletir esse medo de julgamento, porque todo julgamento que vem do externo é um julgamento que reflete o nosso próprio auto-julgamento.
Eu já fiz uma playlist aqui de como você cria sua realidade o tempo inteiro, mas o fato é que toda a realidade está espelhando aquilo que você está vivendo dentro de você. Então, conforme você vai se livrando das camadas de auto-julgamento, de medo de ser julgado, de rejeição, e vai criando segurança nesse caminho de seguir a essência, de largar o controle do ego, e mais você se aproxima da sua essência e da sua frequência original, mais a realidade vai se alinhando com isso. Então, o que vai acabar acontecendo? Daqui a pouco o julgamento alheio não vai mais te abalar e você vai acabar atraindo pessoas que também têm coragem de serem elas mesmas. Eventualmente você vai acabar atraindo gente que também está nesse caminho de ser autêntico, de viver de forma mais íntegra, né? Porque o planeta Terra foi uma experiência que a gente se fragmentou demais, né? E o despertar é muito sobre isso, você abraçar todas essas partes que você reprimiu dentro de você. Então, quanto mais você faz isso, mais você se alinha com quem você é, mais você cria coragem para fazer as coisas que você tem medo, apesar do julgamento alheio, mais segurança você vai tendo e mais pessoas que vibram na mesma sintonia que você atrai. Enquanto o julgamento alheio cada vez te afeta menos, porque você percebe que a única pessoa que pode ditar o seu valor é você mesma. Ninguém pode dizer quem você é, porque só você tá na sua pele. Então, não quer dizer que vai ser simples, fácil de um dia pro outro, porque, como eu falei, foram milênios e milênios da gente vivendo nesse paradigma de medo, onde a gente vivia pro externo. E agora a gente tá dando um shift totalmente oposto a isso. Que é a gente se voltar pra dentro e buscar dentro o que a gente nunca achou fora. Porque a gente sabe que nada que vem de fora realmente tem o poder de preencher a gente. Porque a gente já tem tudo que a gente precisa aqui dentro. E é uma coisa que você integra cada atitude que você tem. Porque tudo tá no agora, né? Por isso que isso envolve também você soltar o controle do ego. Porque o ego, ele tem muito disso de querer saber o que vai acontecer depois, né? Por exemplo, vou fazer uma coisa, a gente acha que sabe o que vai acontecer com aquilo, mas na verdade a gente não sabe. Aqui na Terra a gente criou uma realidade muito bem estruturada para sustentar essa ilusão de controle, onde a gente sempre acha que sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, porque a gente criou uma rotina, a gente criou uma rotina que funciona em looping, né? Então a gente tem essa falsa sensação de segurança, mas qualquer pessoa que já viveu um imprevisto muito grande sabe que isso não é bem verdade. A gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Não tem nem como garantir se a gente vai estar vivo no momento seguinte, se você parar pra pensar. E o caminho de despertar, ele te mostra muito isso, que a gente não tem o controle de nada, porque, como eu já falei várias vezes, tanto o passado quanto o futuro são puramente ilusões. E a essência, ela vive te trazendo pro presente. Isso é muito bacana para você se trabalhar para soltar. Porque a gente sabe que grande parte da manifestação dos seus sonhos envolve soltar. Você fazer o seu trabalho aqui e agora, você estar presente a cada momento com você mesmo e seguir o seu coração e soltar. Porque qualquer medo que venha do futuro é puramente ilusão. Eu penso muito sobre mim, porque quando eu criei o canal, era uma coisa que eu já queria fazer há muito, muito tempo, né? E eu ficava pensando, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Não sei o quê, cara, que vergonha. O que será que vai ser disso? Não sei. Assim, vários medos, né? Totalmente infundados, vejo hoje. Porque, na verdade, não era nada do que eu esperava. E não num sentido ruim. É porque é muito diferente você imaginar um negócio e fazer, de fato. Por isso que eu falo que qualquer coisa, qualquer medo que você tenha do futuro é puramente ilusão, porque você não sabe como as pessoas vão reagir, você não sabe o que vai dar, o que vai ser, como é que vai acontecer as coisas.
Então, você vai percebendo que literalmente só resta você soltar. Você fazer o que você pode fazer no aqui e agora, que é o único momento que existe, e soltar. Essa é a fórmula da empolgação, né? Que é a fórmula que a gente usa para criar a realidade que a gente quer criar no nosso coração. Que é você literalmente voltar para o presente, fazer aquilo que você pode fazer no aqui e agora, seguir a sua empolgação no aqui e agora, desde as coisas mais simples até as maiores, e soltar, sem criar expectativa, porque você vai vendo que ao longo do tempo é isso que vai cada vez mais te alinhando. E você sendo a sua frequência original, automaticamente as coisas vão se alinhando para a realidade mais elevada que você pode viver, a realidade dos seus sonhos. E de formas que você nem estava imaginando, porque como eu falei, qualquer controle que a gente acha que a gente tenha sobre o futuro é pura ilusão. Mas é isso, gente, assim. Então, resumindo, despertar não é sobre você virar outra coisa totalmente diferente, é justamente sobre você retirar os limites que você se impôs e voltar para sua frequência original. Vai ter medo de julgamento, vai ter medo de ser abandonado, de ser julgado, de passar vergonha, de não sei o que, não sei o que lá. Mas isso é normal, são milênios de paradigma de medo. Então, isso você só vai se livrar e integrar e transmutar fazendo aquilo que você tem medo. Aos poucos, a realidade vai se alinhando com aquilo que você está se tornando, porque é impossível que não. A realidade externa é só um reflexo de quem você é. Se você quer entender melhor, assista minha playlist de como você cria a sua própria realidade. Então, aos poucos, o julgamento alheio não vai mais te afetar, porque você percebe que quando te afeta é uma coisa que você já pensa sobre você. Então, você vai se curando. Daqui a pouco, aquilo nem bate, sabe? Qualquer coisa que a pessoa fala, você fica, sabe? Nem chega em você. Daqui a pouco você tá em uma frequência tão diferente que aquilo nem te abala mais. E aos poucos as pessoas certas vão chegando pra você, as pessoas que vibram na mesma sintonia que você. Então você não vai ficar sozinho, ninguém vai ficar sozinho, a não ser que você queira, né, no caso. Mas não vai acontecer. Mesmo que você perca amigos nesse processo, porque é normal você parar de ressoar com as pessoas que você ressoava antes. Então, acontece muito esse período de solidão, né, no despertar espiritual, porque você para de ressoar com a sua antiga versão e com as pessoas que faziam parte daquela vida. Mas aos poucos as coisas vão se ajeitando e outras pessoas vão chegar que são muito mais alinhadas com quem você é agora, com a sua nova versão, e coisas começam a acontecer, sabe? Então, assim, tudo vai se alinhando aos poucos, contanto que você fique presente no agora e siga a sua empolgação e retorne para a sua frequência original, tudo vai dar certo. Mas é isso. Era só isso que eu queria falar hoje, porque assim, tudo isso veio do meu corte de cabelo. E é uma coisa que é tão simples para algumas pessoas e para mim foi uma mudança gigante, sabe? Que eu estou amando, por sinal. Me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo. E não se esqueça que somos todos um, estamos todos conectados. Até mais!